Professor, o que significa esse retorno de atividade em João Câmara? Bom, não dá para saber, porque há muitos anos que está sem atividade nessa região e agora, depois de muitos anos, voltou à atividade. Como isso vai evoluir, não dá para ter qualquer previsão. Como é que a universidade vem aumentando o monitoramento naquela região de João Câmara e Poço Branco? Bom, nós estamos, inicialmente, nós temos uma estação permanente, que é a estação de Riachuelo, e sismos acima de 1,5, a gente consegue registrar bem. Por outro lado, nós já tínhamos uma estação da rede de Itaipu, que funcionou para estudar o sismo de Itaipu em 2010, que é a estação de Lagoa do Serrote. Essa estava já instalada e ela pegou a atividade sísmica desde o começo. Então nós temos, dessa vez, nós sabemos o que aconteceu. Quando começou a atividade, ela está a 9 quilômetros da área onde estão ocorrendo os tremores, ou seja, bem perto da área epicentral. Então nós temos a atividade, dessa vez já nós sabemos como começou a atividade sísmica e estamos agora colocando mais equipamentos. Vamos hoje colocar 2 estações acelerográficas e mais uma estação de período curto. E nos próximos dias estaremos instalando mais estações de período curto na região para determinar com precisão o epicentro e a profundidade dos sismos. Qual a diferença, entre esses 2 equipamentos que estão sendo instalados hoje? Bom, a diferença entre acelerógrafo e sismógrafo é que o acelerógrafo é um equipamento que mede o movimento do solo, né? Então nós estamos colocando um na área epicentral e outro mais ao sul, exatamente para saber como é que a atividade, qual o efeito do sismo, por exemplo, na superfície, próximo do epicentro, e mais ao sul, para saber como é que decai com a distância. Esse equipamento faz parte, esses equipamentos foram comprados pelo projeto R-Sism, que é a Rede Sismográfica do Nordeste, que é financiado pela Petrobras. Professor, há uma diferença, aí em termos de monitoramento do que se tinha há 25 anos, quando se teve maior atividade em João Câmara. Como é que o senhor avalia aquela época, as condições daquela época e hoje? Bom, são totalmente diferentes. Naquela época o FRN só tinha uma estação permanente que estava em Caicó, a mais de 200 quilômetros do epicentro. Hoje nós temos a estação de Riachuelo, que é bastante próxima, a 36 quilômetros, a menos de 40 quilômetros da área epicentral, e nós temos condições de colocar equipamentos no campo com bastante brevidade. Nós temos apoio também financeiro, do INCT de Estudos Tectônicos, ou seja, nós temos condições, nós temos 4 caminhonetas para ir para campo. Naquele tempo não tinha caminhoneta nenhuma, no máximo que a gente conseguia era emprestado aqui na universidade ou então levar o próprio carro se quisesse ir para campo. O senhor pode relembrar um pouquinho como foi aquela época, há 25 anos, o trabalho que foi desenvolvido, principalmente como que se identificou a atividade sísmica e qual foi o trabalho posterior a isso? Bom, o que foi feito naquela época é que, como eu disse inicialmente, o primeiro tremor ocorreu no dia 5 de agosto e nós fomos para lá para ver o efeito dos tremores. Era o máximo que a gente fazia, era isso. Posteriormente, a Universidade de Brasília, no dia 22, no dia 21 deu um tremor acima de magnitude 4,3, a Universidade de Brasília trouxe uma estação sismográfica e, posteriormente, foram feitos vários estudos com redes locais, tanto conjuntamente a UNB com a gente, a USP com a gente e, finalmente, os britânicos com a gente, o Dr. Robert Pearce com a UFRN. Foram dificuldades, naquela época, inicialmente? Sim, inicialmente era difícil porque nós não tínhamos equipamento nenhum. Hoje é o contrário, nós temos equipamento, nós dispomos de equipamentos de apoio de várias instituições, tanto a Petrobras como do pool de equipamentos geofísicos que funciona no Observatório Nacional, quanto do INCT de Estudos Tectônicos.
Professor, quem foi que a identificação dessa primeira atividade em João Câmara em 2005? Quem foi que fez? Qual foi a estação que fez esse primeiro registro? Por acaso eu estava aqui, olhei como eu olho diariamente o que está sendo registrado na estação de Riachuelo, aí eu verifiquei que tinha registrado esses tremores e imediatamente aí eu passei a analisar e pronto. A partir daí a gente colocou alerta amarelo, agora já é alerta vermelho, né? Porque a equipe aqui imediatamente já entrou em campo para dar atenção a esse evento, né? Quer dizer, aqueles dois eventos isolados, a gente viu que registrou esses eventos e aí a gente passou a levar em consideração isso daí. Então, mas foi assim, foi uma análise preliminar, porque a gente tem como acompanhar o que está acontecendo através da estação de Riachuelo. Em 86, esse primeiro registro foi feito por que estação? Bom, os primeiros registros da atividade, aliás, a atividade começou em julho, foram feitos pela estação de Caicó. Mas só que a estação de Caicó ninguém tinha acesso imediato. É uma estação que era em papel fotográfico, ficava lá em Caicó. Naquele tempo não tinha internet, então tem que levar em consideração que os dias eram completamente diferentes. Só a partir do dia 22 de agosto é que pôde ter estação local em João Câmara, operando em João Câmara, e aí ter ideia de quantos sismos estavam ocorrendo por dia e por aí afora. A atividade na época chegou a atingir em torno de 4.000 residências, né? E cerca de 400, 500 chegaram a ser reconstruídas. A parte de apoio à sociedade, o senhor que esteve lá e participou, eu queria uma visão mais humanista, né, do senhor desse ponto de vista. Bom, desse ponto de vista, o que aconteceu é o seguinte, que sempre pode ocorrer, por isso que é bom a imprensa divulgar, é o seguinte, o que determina o pânico e fuga da população não é a magnitude do maior tremor. Isso daí pode valer para chuva, para qualquer outro fenômeno natural, mas não para a sismologia. O que determina é o número de tremores sentidos pela população. Bom, então é preciso agora ter atenção exatamente nesse aspecto. Quantos tremores estão sendo sentidos pela população? A população sente tremores acima de 1,4, 1,5, né? Então nós vamos ter que ter atenção a isso e trabalhar logo junto à população, para exatamente tentar acalmar, se necessário, fazer uma ação social para tentar com que a situação não chegue a essa que aconteceu em 86, de pânico e fuga da população. Ainda hoje há um medo, uma apreensão muito grande, né, da população? Bom, é preciso ver que 25 anos são uma geração completa. Então, evidentemente que as pessoas que passaram por isso, elas de certa maneira aprenderam alguma coisa com essa atividade sísmica. O problema é a nova geração, que ela não sabe o que foi, conhece as histórias e a gente não sabe como eles vão se comportar, né? Essa é uma incógnita ainda. Mas isso depende, como eu disse, de como vai evoluir a atividade sísmica.